Boa tarde a todos, boa tarde, sejam bem-vindos ao Quali Club, nosso grupo aqui para falar sobre gestão e qualidade. Para quem não me conhece, meu nome é Danilo Sancho, acho que a maioria aqui me conhece. Eu trabalho com consultoria empresarial na área de qualidade, né, principalmente na área de saúde, e falar um pouco sobre o que me motivou a fazer esse momento aqui com vocês. Eu venho percebido que diversas empresas, principalmente na área de saúde, têm buscado a qualidade. Nós estamos vivendo um momento ímpar na área da saúde, onde a gente está nessa busca pela qualidade. E, obviamente, a melhoria dos processos e também a melhoria dos nossos setores e da assistência ao paciente. Bom, diante desse cenário, eu venho percebendo que muitas boas práticas têm sido trazidas pelas pessoas, né, alguns hospitais, clínicas, laboratórios também têm tido boas sugestões, e acho que vale a pena a gente querer começar a formar um grupo que possa compartilhar e possa trazer insights para o nosso time e fazer esse momento de network, de conversa, de orientações, para que todos possam seguir um caminho, né? Eu, como uma pessoa bastante incentivadora da qualidade, até porque quando a qualidade entra na área de saúde, isso significa melhores serviços prestados, melhor atendimento do nosso paciente, mais satisfação, melhor retorno, né, uma melhor desfecho clínico, uma melhor eficácia terapêutica, e é isso que a gente quer, né? Nós queremos que o Brasil tenha cada vez mais instituições cada vez melhores e a prestação de serviço na área de saúde seja também cada vez melhor. Com isso, né, veio a ideia do Quali Club, né, de criar um clube de qualidade, onde a gente pudesse estar trazendo alguns temas interessantes para nivelar o nosso conhecimento. Claro que eu vou pegando aqui algumas práticas bacanas e também algumas leituras de livros que eu faço e vou tentar trazer nesses momentos essas melhorias, essas perspectivas, essas novidades, para que todos vocês possam também levar para suas empresas e aplicar também na sua própria vida pessoal, tá? Então esse é o propósito desse momento aqui, um domingozinho à tarde, né? Pensei também nesse horário mais tranquilo, onde nós podemos nos reunir com mais tranquilidade, já tivemos nosso momento com a família, já tivemos nosso momento de relaxamento, agora é hora de a gente começar a acelerar para segunda-feira, não é não? Começar a acelerar, e aí nada melhor do que a gente começar a acelerar já adquirindo conhecimento, né? E eu sou, como todos que já me conhecem sabem, eu sou um grande incentivador do conhecimento, da busca pela qualidade, da preparação, da autopreparação. E já para dar o pontapé inicial ao nosso Quali Club, nós vamos trazer aqui o primeiro livro, tá? Que a gente que eu já recomendo a vocês que façam a leitura dele, que é O Essencialismo, né? Eu li esse livro e fiquei bastante entusiasmado com a leitura dele. Eu coloquei o link no grupo para quem quiser comprar ele na Amazon, está disponível bem baratinho, não é nada muito caro. Vou até reencaminhar o link para lá no grupo, para que vocês possam, quem puder fazer a aquisição do livro, vale muito a pena. A gente vai fazer nessas próximas 4 semanas um extrato do livro, né, a partir das perspectivas que ele coloca, o Greg McCall. Eu vou trazer algumas perspectivas que eu achei interessante para a qualidade, como sermos melhores gestores na área da qualidade, em especial na área da saúde, e fazer um paralelo, traçar um paralelo sobre o que ele traz como orientações da prática da gestão com
o que a gente vive dentro da nossa área de saúde. É uma horinha só, né? A gente vai conversar, a gente deve ir até as 6 horas, tá? Vou trazer, eu dividi esse livro em 4 partes. A ideia é essa, que esse Quali Club tem algumas, eu trago alguns livros, talvez eu traga alguns temas também. A gente está aqui no momento de aprendizado. Então, se vocês também podem me mandar orientações, dúvidas ou até sugestões no final do nosso momento desse bate-papo aqui hoje, e também no WhatsApp, quem quiser me contactar no privado, tá lá meu número no grupo, ou então pelo WhatsApp ou pelo Instagram. Tá? Então, esse livro vai ser nosso primeiro livro. Vou trazer outros também, tanto de gestão quanto de qualidade, para que a gente possa aproveitar a essência desses livros e aplicar eles à nossa prática. Quem quiser se aprofundar nesses momentos, eu recomendo que vocês façam a compra. É uma leitura boa, uma leitura tranquila, que dá para a gente fazer ela com calma, nos nossos momentos de lazer, e, ao mesmo tempo, adquirir o conhecimento. Certo, gente? Então, uma horinha, daqui a pouquinho a gente já encerra. É só mesmo um bate-papo, como eu falei, para a gente trazer alguns elementos que eu achei importante nesse livro e recomendar a leitura, e vocês já ficarem com um exercíciozinho. Quem me conhece sabe que eu sempre gosto de passar as tarefinhas de casa. Então, vamos ter tarefinha de casa também no final, para que vocês possam aplicar em suas vidas e crescer como profissionais. Tá? Então, esse é o nosso principal objetivo, nossa principal motivação. Então, já começando, falando do livro, do Essencialismo, ele está dividido em algumas partes. Como eu falei, essa primeira parte a gente vai tratar um pouco da essência, né, o que é essa mentalidade. O livro traz muito a filosofia do essencialista, da pessoa que busca a essência. E aí, dessa parte, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é escolher, né, o invencível poder da escolha, né, que é importante para um profissional, principalmente na área de saúde, o saber discernir a importância, né, muita coisa que às vezes a gente faz não é importante, a gente acaba focando e gastando energia muito em coisas que não são importantes. E o perder para ganhar, que é uma outra ideia que ele traz para qual é realmente o problema que a gente deve atacar. Tá? Então, aí a gente vai agora ver um pouquinho desses elementos e, no final, tem um exercíciozinho e vamos abrir também para algumas perguntas e questões. Lembrando que vocês podem fazer as perguntas a qualquer momento, tá? Quem me conhece sabe que eu não tenho muita besteira, não. A gente pode, vocês podem sim interromper, perguntar, trazer alguma ideia. Como eu falei, isso aqui é uma sala de bate-papo para que a gente possa compartilhar. Você mais um facilitador de estar trazendo essas leituras e fomentando em vocês essas práticas. Mas aqui a gente está diante de diversos outros profissionais também bastante experientes e bastante competentes que podem naturalmente trazer também a sua própria experiência para o processo, para esse bate-papo aqui nosso, tá? Então, já iniciando, nós vamos falar um pouco sobre a primeira parte, que é a questão da essência, né, que o Greg ele traz como importante e que cada um de nós precisa, até porque nosso tempo é muito curto, nós temos muito pouco tempo, né? E eu aprendi que uma vez me falaram isso, né? Danilo, sabe quanto custa um minuto da sua vida? Aí eu respondi, eu não sei, nunca parei para calcular. Aí ele me falou, rapaz, custa a sua vida. Um minuto da sua vida custa a sua vida. Então, quando ele falou isso, me chocou. Eu parei e falei, rapaz, eu preciso saber colocar o que é mais importante no próximo minuto. O que vai acontecer no próximo minuto? Eu preciso colocar coisas que sejam essenciais para a minha vida. Então, esse é um ponto importante. Já fica aí o primeiro hashtag Fica a Dica. Quem me conhece já sabe que eu tenho esse bordão. Hashtag Fica a Dica aí, ó. Já começa a pensar no que você faz a cada minuto da sua vida. Né? Às vezes a gente foca muito em coisas que não são essenciais e no final do tempo a gente vai ver que muita coisa que você poderia ter feito você acabou não fazendo, tanto na sua vida profissional, no hospital, na clínica, no laboratório,
onde você trabalha, ou na sua própria vida como pessoa, né? Então, qual que é a lógica, né, do essencialista que o Greg traz para a gente no seu livro, né? Ele traz o primeiro pressuposto, né, que ele fala que tem algumas frases que atrapalham muito a gente, né? Frases que parecem soar como uma coisa, como se eu estivesse realmente trabalhando num processo importante para a empresa, mas na verdade não é. São frases que acabam tirando a gente do essencial. Frases como eu tenho que fazer, é importantíssimo, eu consigo fazer os dois. Isso tudo faz com que você abra uma porta, uma janela, para você fazer qualquer coisa. Então, o primeiro ponto que o essencialista precisa ter é o que eu estou... saber triar o que está aparecendo para você, porque várias coisas vão aparecer para você. Demandas do colaborador, o chefe que pede uma coisa, o paciente que pede outra, o médico que está lá mandando um WhatsApp para você, e aí você pensa, não, eu preciso ser um profissional capaz de dar conta de tudo que aparece para mim. É errado. É errado. Isso não é o foco. Isso, inclusive, pode levar você a um estresse, pode levar você a um problema, né, pessoal. Não é assim que você precisa tomar cuidado com isso. Eu tenho que fazer, isso é importante. Eu consigo fazer os 2, os 3, os 4. Né? Eu também estava muito nessa linha. Né? Quando eu li isso aqui, eu me vi muito. Eu falei, rapaz, realmente, eu fico tentando fazer tudo, né? E, na verdade, a gente precisa começar a triar as coisas que realmente são importantes para a gente. Tá? Então, vamos trocar. Né? Vamos trocar. Vamos agora pensar o que eu posso escolher. Né? A grande sacada do Greg é o poder dessa escolha. Você tem o poder de escolher. Você não precisa fazer tudo. Já vou te explicar como fazer isso. Você não precisa fazer tudo, né? Até porque apenas algumas poucas coisas realmente importam. O que realmente gera valor para o paciente? O que realmente gera resultado para a empresa? O que gera realmente resultado para a empresa? O que é mais importante para o seu paciente? Ou importante para a sua vida profissional, para a sua carreira? São poucas coisas. E são elas que você tem que escolher. Então, quando as coisas chegarem para você, a primeira lente que a gente precisa fazer é, mas o que isso aqui é importante? Eu preciso aprender a escolher o que eu vou fazer. O que eu vou fazer realmente? Eu vou fazer isso, vou fazer isso? Não, eu escolho fazer isso aqui. E aí você começa a se posicionar diferente, tá? Aí as outras coisas não são importantes, pode ser que sejam importantes. E você vai delegar elas para outras pessoas. Você vai traçar um perfil com sua equipe, com as pessoas que estão, os setores que estão à sua volta, e você vai delegar. Né? Vai passar para outras pessoas, porque o que é que eu vou fazer? O que Danilo vai fazer? Danilo vai fazer isso aqui. Isso aqui é importante para o meu papel como profissional. Se eu sou um enfermeiro, eu preciso entender qual é o meu papel na empresa e fazer a coisa certa. Se eu sou um biomédico ou um bioquímico, estou ali fazendo análise laboratorial, eu preciso saber o que é importante naquele momento. Então, começar a ter essa consciência para que você não caia na armadilha de eu tenho que fazer tudo. Tudo é importante? Não, tudo não é importante. Eu consigo fazer 2, 3 coisas, aí você acaba fazendo 2, 3 coisas e não faz nada. Né? Ou acaba cometendo o risco, né, de falhar ou de não entregar o resultado. Né? Eu tenho uma frase que eu já escutei, que eu sempre acho ela importante: quem muito abraça, pouco aperta. Né? Então não adianta a gente abraçar o mundo, não queira. A gente está, a nossa época, a vida, o momento que a humanidade vive hoje é uma época em que a gente está literalmente afogado de tarefas. Todos nós aqui, eu também estou, não estou fora do processo. A gente vê o tempo inteiro demandas e mais demandas, o tempo inteiro cobranças, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer não sei o que lá. E aí você vai
assumindo uma postura de que sim, eu tenho que fazer tudo. E eu estou te dizendo aqui que não, você não tem que fazer tudo. Você tem que escolher o que você tem que fazer. A gente precisa aprender a ter a rédea da sua própria vida. Você precisa ser o condutor da sua própria vida. Porque se você não for o condutor da sua própria vida, alguém vai fazer isso por você. Tá? Você conduz sua vida ou alguém conduz ela para você. E se você entra nesse fluxo de vou fazer tudo, você acaba fazendo o que é importante para os outros, mas o que não é, o que é importante para você, você não faz. Tá? Então, é muito importante ter esse senso, porque a gente acaba fazendo diversas coisas. Entregar o resultado passa por entender o que é essencial. Né? A gente precisa ter essa visão do que é essencial de acordo com o cargo que eu ocupo, de acordo com as tarefas que são pelas quais eu estou sendo pago, diante da hierarquia a qual eu estou sendo submetido. Né? E aí entender isso é o primeiro filtro que vai te colocar numa posição de essencialista. Falando, não, eu vou fazer o que é essencial. Né? E o que é essencial? Importante, a empresa, o paciente, o resultado, né? As coisas fluírem bem, meu time andar bem, minha empresa andar bem. Então, é isso que é importante. Né? Então, coloque isso, faça essa listinha, vai ter uns exercícios lá no final, mas esse exercício mental vocês já podem começar a fazer a partir de hoje. Então, o que realmente é essencial para mim? E você pode traçar algumas esferas, né, no seu trabalho, na sua vida pessoal, e aí começar a colocar isso, interiorizar isso, para que ele seja o seu balizador das suas escolhas. Você tem o poder de escolher, sim. Né? Você não é obrigado a fazer tudo, você precisa saber escolher. Né? E para isso, né, e aí também aí já é uma coisa que eu trago muito, a disciplina operacional. Né? Se você quer realmente ser um colaborador, um empresário, um profissional que entrega muito resultado, você precisa ser disciplinado com o principal ativo que você tem nas mãos, né? Que não é seu computador, não é seu celular, é a sua agenda. Seu principal ativo é a sua agenda, meu amigo. A sua agenda é onde você tem que ser, onde você monta o seu xadrez. O que é que eu vou fazer agora? Quais são as tarefas que são... Porque se você escolhe o que é importante para sua carreira, para sua vida, para sua empresa, para você como pessoa, você vai precisar traçar esse plano dentro da sua agenda. Tá? Então, em que momento eu vou estar fazendo isso, em que momento eu vou estar fazendo aquilo, e aí dentro daquelas escolhas, colocar essa lente. O que é realmente importante. O que não for importante, não faça, delegue, transfira para outra pessoa e foque em fazer o que você tem que fazer. Ah, Dani, mas e se as outras pessoas não fizerem? Bom, aí você vai precisar ter outras medidas como gestor para encontrar as pessoas que façam, né? Ou trazer elas para uma orientação, trabalhar, entregar os recursos, orientar, para que elas façam. Né? E a gente consiga ter uma empresa na área de saúde que consiga fluir bem e atender aos pacientes bem. E já falando do poder da escolha, né? A Madeleine, eu trouxe essa frase aqui da Madeleine L'Engle, ela diz que é uma das poucas coisas que nos torna humano, é a capacidade de escolher, né? Outro dia eu estava falando sobre inteligência artificial, que já está chegando, né? Na verdade já é realidade, né? Inteligência artificial, tenho estudado bastante a aplicação dela, principalmente na área de saúde. Eu tenho visto um poder gigante da inteligência artificial na transformação das rotinas das empresas de saúde. Tá? Isso vai acontecer nos próximos anos. Mas a inteligência artificial, ela não vai conseguir duas coisas, por mais que o ser humano se esforce em criar um algoritmo, é impossível criar do zero. A IA nunca vai conseguir fazer isso. E a outra coisa que a IA nunca vai conseguir é ter consciência. E o poder de escolher só
quando você tem consciência, né? Quando o poder, a capacidade cognitiva de você analisar cenários e definir, não, nós vamos por aqui. Essa aí não tem. Então, a tomada de decisão final vai ser para os seres humanos. Então, talvez a grande profissão do futuro, do século XXI, seja realmente dos gestores, tomadores de decisão, em cima das informações que a IA traz para você. A IA vai ser, acho que, uma nova versão, né, de como as informações que estão na internet vão chegar até você, né, como ela vai conseguir identificar essas informações, trazer até você, e você, com as informações da empresa e outras coisas, outras perspectivas, você conseguir tomar suas decisões. Então, tomar decisão é uma coisa sua, e isso, como gestor, como líder, é necessário você ter essa precisão em tomar uma decisão correta. Então, quanto mais a ferramenta trouxer, melhor. Porém, não tem como a IA substituir um gestor, um tomador de decisão, né, um criador, porque não existe algoritmo para isso, tá? Então, essa é uma capacidade inata nossa, e a gente precisa usá-la. O problema é que a gente esquece disso, né? A gente esquece. E aí eu trago uma pergunta aqui filosófica para vocês pensarem, né? Se você pudesse fazer uma coisa só na vida, né? O que seria? Né? Tenho certeza que vocês vão passar dias tentando responder essa pergunta. É uma pergunta simples, mas de um nível de dificuldade gigantesco. O que você escolheria? Se você pudesse dizer, não, agora eu só vou fazer isso. Né? Uma coisa na vida, você não consegue. Né? Por quê? Porque justamente a gente está afogado. Mas é necessário, a gente acaba se esquecendo. A gente perdeu, aos poucos, diante desse cenário todo que a gente vive, principalmente na área de saúde. A área de saúde é extremamente estressante. É uma área onde você está ali com o paciente. Porque quem vai para o hospital, quem vai para um laboratório, quem vai para uma clínica, é porque já está pensando, ou está doente, ou está querendo saber se está doente. Então, aquela pessoa já está num nível de estresse que já não é o normal. Né? Ela não está feliz, que legal, hoje eu vou para o hospital, estou felizão aqui que eu vou para o hospital. É óbvio que ninguém vai ficar feliz porque vai para o hospital, né? Ou, poxa, tô super feliz que hoje eu vou para o laboratório e eu vou coletar sangue, que massa, estou muito feliz. É claro que ninguém está feliz, né? É óbvio que a pessoa está ali num nível de estresse, de tensão, porque ela quer saber se ela está ou não está, ou quer saber o que ela tem, por que ela está sentindo aquela dor. Então já é um ambiente que o nível de estresse já é exacerbado, além da conta de outras áreas, outras profissões que existem por aí. E por conta disso, associado a essa grande fluxo de tarefas que chega até nós, a gente vai se esquecendo de que nós temos o poder de escolha. Né? Então, poder escolher é um primeiro ponto que você precisa começar a ter isso na sua mente. Coloque isso na sua mente como profissional. Não, eu tenho que escolher. Eu tenho que escolher. Eu não tenho que fazer tudo. Eu tenho que fazer o que é necessário, o que é essencial, o que é importante. Tá? Porque se você for abraçar tudo, você não vai conseguir. Escolher não é só dizer sim a uma coisa, tá? Eu vou fazer isso, tá? Mas é também dizer não a todas as outras. Então, o que significa isso? Ó, não é dizer, eu vou fazer isso aqui. Então, de tudo isso que eu tenho para fazer, eu escolho fazer essa, que essa aqui é mais importante. Lembre-se que quando você escolhe uma, você está dizendo não para as outras. Então, as outras vão ficar para trás, elas realmente podem ficar para trás. Então, não é também ser negligente ao ponto de você dizer assim, não, essas outras tarefas aqui eu não vou fazer. Não fiz porque eu não deu para fazer. Não, se forem importantes para a empresa, mas você não consegue fazê-las agora, ou você negocia com a pessoa, ou então você delega. Procura na sua equipe alguém. Então, você como gestor, você já tem que começar a pensar estrategicamente. Quem são essas pessoas, esses profissionais que eu vou ter ao meu lado
para me ajudar nos momentos de dificuldade que surgirem, onde eu tenha 3 coisas importantes para fazer, todas elas com prazo curto e precisam ser entregues. Aí você tem que ter seus coringas, né? É como um jogo de xadrez. Quais são as peças que eu tenho aqui no meu tabuleiro que eu posso tentar trazê-las para meu lado e fazer, não, isso aqui, ó, vou pegar esse aqui, vou jogar aqui, esse aqui vai para cá, esse aqui vai para lá, porque eu sei que esse aqui dá conta disso, esse aqui dá conta. Você tem que conhecer muito bem a sua equipe, tá? Você tem que ser uma pessoa extremamente íntima das competências que essas pessoas têm. Porque se você não souber isso, com certeza, na hora de você dizer não para todas as outras, você não vai conseguir. Você vai chegar e vai dizer assim, rapaz, não tem como, o Danilo falou que era para fazer uma coisa, mas não dá, eu vou ter que fazer essa e essa, porque as 3 são importantes. Eu estou dizendo para você que não, você precisa conhecer a sua equipe. Quem são as pessoas que você está trabalhando? Com quem são os seus líderes? Quem são os seus liderados? Quais são as competências que eles têm? E aí, é claro, quando eu falo competências que eles têm, não estou falando só da parte que foi trazida para eles. Ou seja, você é enfermeiro, você faz isso. Não. Você precisa entender que é um enfermeiro, mas é um enfermeiro que é um enfermeiro que é resolutivo, é um enfermeiro que é muito bom no Excel, é muito bom numa determinada competência específica, que dá para eu pegar ele para eu jogar essa outra tarefa para ele. Ó, meu amigo, preciso que você me ajude aqui e tal. E aí você vai articulando isso dentro da sua empresa. Aí o que realmente for coisas que dá para fazer depois, aí obviamente você vai deixá-las para serem feitas depois. Então, resumo, o não essencialista, ele abre mão do direito de escolher, que é isso que eu quero que vocês tenham na mente. A gente não pode abrir mão do nosso direito de escolher. O essencialista, ele exerce o poder de escolha. E vocês têm condições de fazer isso. Basta que vocês façam esse exercício de entender quem são as pessoas que você tem nas mãos, qual é o seu time, quem são os seus liderados, quem são os seus líderes, seus clientes, seus pacientes, e começar a entender o que cada um tem de competência e começar a articular. Fora as outras coisas que, obviamente, você vai descartar, não, isso aqui não é importante, isso aqui não é importante, aí vai eliminando. A ideia é que você tenha uma vida enxuta, uma vida lean, uma vida que realmente seja apenas focada no que é essencial, tá? Uma frase de Richard Koch, a maior parte do que existe no universo, eu achei muito boa, por isso que eu trouxe essa frase para vocês. Olha que interessante. A maior parte do que existe no universo tem pouco valor, ou produz pouco resultado, né? Por outro lado, algumas poucas coisas funcionam fantasticamente bem e têm um impacto imenso. Vou pegar um exemplo aqui do universo. Vamos pensar o universo. A estrela, lá, bilhões de anos, luz daqui. Talvez ela tenha muito pouca influência na nossa vida, mas o Sol e a Lua, elas são importantes, né? Então, quando você for ver na sua vida, talvez se você para observar, tem várias coisinhas que estão ao seu redor, e estão objetos, tarefas, coisas, que, no final das contas, você faça essa pergunta, para que serve isso aqui? Que resultado, o que isso aqui está agregando para a minha vida? Se você não conseguir responder, eu te digo qual é a resposta. É nenhuma. Né? Provavelmente não está agregando. Se você não sabe responder o que esse mouse está fazendo na minha vida, eu não sei responder. Então é porque não é importante. Tá? Então, tá aí uma dica aí do Richard Koch para vocês utilizarem. Agora vamos para o segundo verbo, o verbo discernir, né? Pergunta número 1. Será que escolhemos o que gera mais impacto ou estamos tentando parecer produtivos? Olha, eu vou falar para vocês, eu recomendo muito a leitura desse livro, porque eu tomei cada soco no rim com esse livro, meu amigo, que eu olhava assim, quando eu li as frases, eu parava assim, botava a mão no rosto e falei, meu Deus do céu, parece que o cara está falando comigo, né? Será que escolhemos o que gera mais impacto ou apenas estamos tentando demonstrar que somos produtivos? Sabe aquele cara ocupadão, sabe? O cara, não estou fazendo aquilo, não, porque tem uma reunião, e não sei o quê.
Esse cara muito ocupadão, poxa, pode ter certeza. Aí eu pergunto a você, todas as tarefas que você fez no dia, quais foram as tarefas que realmente impactaram positivamente a sua vida? Quais foram? Aí faça um exercício mental aí. Hoje, ontem, anteontem, sei lá, escolha um dia. De tudo que você fez, o que realmente trouxe um baita de um benefício para a sua vida? Quando você vai ver, são poucas coisas. São poucas coisas. Vai ver, não, porque tem que um paciente, não, porque realmente senão vai gerar um problema para o paciente, vai gerar um problema para a empresa, ok. Mas às vezes um telefonema de um cara, às vezes uma pessoa assim, ou então uma determinada situação específica, que de repente não era, não ou reuniões, gente, eu tenho um pavor de reuniões que demoram mais do que 1 hora. Por isso que aqui nosso Quali Club é 1 hora e pronto, né? Não mais do que isso. Porque a gente pode ver, se você for espremer as reuniões, às vezes uma reunião que poderia ser tratada em 10 minutos. No final das contas, porque às vezes ficou falando um bocado de coisa que não trouxe nada e que não trazia nada, e quando a gente for ver, rapaz, isso aqui dava para fazer essa reunião em 10 minutos. Não precisava de 2 horas para a gente falar, a gente falaria isso aqui em 10 minutos. Eu já fiz várias vezes, já tive essa sensação várias vezes, acredito que vocês também. Reuniões que vão, quando você vê assim, o que realmente a gente trouxe de benefício dessa reunião? Pouca coisa, né? Então, a ideia é menos, porém melhor. Olha que legal a filosofia do Greg. Menos, porém melhor. Vamos fazer menos, né? Vamos começar a trabalhar menos. Mas melhor, né? Então, vamos começar a fazer as tarefas só as tarefas importantes. A gente vai perceber, eu já fiz esse exercício, eu descobri que realmente tem muita coisa que, meu, isso aqui precisava fazer. Perdi tempo aqui, perdi tempo, eu não precisava ter feito isso. Então, ou seja, se você colocasse aquele tempo para as coisas que realmente são importantes e você fizesse elas melhor, eu tenho certeza que o impacto seria outro. E isso vale também na área da saúde. Quantas coisas, quantas tarefas, às vezes, a pessoa pega o medicamento, vai na farmácia, volta da farmácia, vai não sei aonde, para finalmente aplicar no paciente. Às vezes a gente vai ver nossos funcionários, até o layout às vezes, da empresa, não é um layout enxuto. O cara tem que dar, ele sobe, ele levanta da cadeira, ele vai não sei aonde, ele volta não sei de onde. Às vezes, para fazer uma tarefa que, se tudo tivesse perto, ele faria muito mais rápido. E sobraria tempo para ele fazer outras coisas. Ou ferramentas, né, que hoje já existem várias tecnologias que poderiam estar fazendo as tarefas por nós, essas tarefas bobas, pequenas. Eu estava falando com um diretor de um laboratório essa semana, falei, doutor, ele estava falando, Dani, mas eu tenho que fazer a ata de reunião. Eu falei, tá, mas doutor, se o senhor sabia que existe já tecnologia, inteligência artificial, que você pode botar aqui ó, o gravador, você fala da reunião inteira, e ele pega essa reunião, essa gravação, e transforma numa ata. Ele, rapaz, já tem isso. Eu falei, já, doutor. Isso aí já não é difícil, tem aí vários. Ele, rapaz, e a gente perdendo tempo escrevendo ata, imagine. Aí vai fazer ata de reunião. Ata é importante. Mas precisa eu escrever a ata? Não. Grava a reunião, transfere para a IA, a IA vai lá e grava, que inclusive é essa aqui. Esse nosso primeiro encontro está sendo gravado e está sendo documentado pela IA. Aqui a gente está trazendo o que tem que trabalhar com com o que é de maior tecnologia. Ela já está fazendo um resumo desse nosso bate-papo aqui. Então, poxa, por que eu tenho que perder tempo escrevendo uma ata, escrevendo um relatório, escrevendo um e-mail, se a IA pode fazer isso para você? Né? Então, existem tecnologias aí disponíveis. Tá? Então, no verbo discernir, o que é não essencialista? Acha que quase tudo é essencial. Então, ele acaba. Se você não sabe discernir o que é essencial, você vai cair no erro do não essencialista. Não, isso aqui é essencial, isso aqui é essencial. Não é. Olhe pelo prisma da sua competência, do seu resultado, do resultado que você tem que entregar e do que é importante para a empresa. Vê as oportunidades como praticamente iguais. Não são. Pode ter certeza. Umas causam mais impacto, outras causam menos impacto. O que você tem que ser a partir de agora? Você tem que entender que quase tudo não é essencial. Tá? E eu fiquei meditando muito, falando, não é possível.
E é verdade, quase tudo não é essencial, tá? Você tem que aprender a distinguir essas poucas oportunidades que são vitais e muito importantes para a sua vida. O resto, gente, descarta, tá? E aqui uma frase de Michael Porter, né, que eu gosto muito de fazer planejamento estratégico, né? Estratégia é fazer escolhas, é abrir mão, é escolher deliberadamente ser diferente. Você tem que ser você. Então a estratégia principal é o que me identifica e o que me destaca no mercado. Pode ser uma empresa de saúde, pode ser você como profissional de saúde, tá? Então não importa. Mas faça as escolhas, abrindo mão de outras e, obviamente, focando em ser você, né? Seja você. E o último ponto que eu queria trazer para vocês é o perder para ganhar, que é outro ponto que o Greg traz no seu livro, e traz muitas coisas bacanas. Ignorar a realidade das concessões deliberadas é uma estratégia terrível. Aquela coisa, dá para fazer algumas coisas, ou e agora eu faço o que mesmo? É o tal do estar em cima do muro. Às vezes, no processo de escolha, você tem que abrir mão de algumas coisas, e aí você entendeu, ó, isso aqui vai me gerar esse resultado, mas essa outra tarefa aqui vai me gerar esse resultado. É um relatório importantíssimo que eu preciso fazer para poder o diretor tomar a decisão. É uma planilha que eu preciso elaborar, que se eu não fizer, a gente não vai conseguir tomar uma decisão importante. Então, quando você decide fazer esse relatório, fazer essa planilha, você está abrindo mão de todas as outras coisas. Então, saber discernir exatamente, né, o que você precisa fazer é uma das partes mais difíceis, eu vou dizer. Assim, eu estou falando com vocês, parece ser muito fácil, mas não é não. Não é não, vocês vão ver que a partir de amanhã, quando vocês forem para as empresas de vocês, quando vocês começarem a rotina de vocês, vocês vão ver, cara, como é que se faz isso, né? Foi a mesma sensação que eu tive quando eu li o livro. Falei, como é que eu vou fazer isso? Porque você acaba criando concessões. É uma pessoa que pede uma coisa, aí você começa, isso aqui é importante, mas você tem que entender, é importante para quem, tá? Porque a empresa não é feita de uma pessoa só. Você não precisa carregar a empresa sozinho. A empresa não é você. A empresa somos nós. A empresa, o hospital, a clínica, o laboratório, somos nós. Então, se as pessoas não realizarem as tarefas que elas foram contratadas para fazer, o erro não está em você. O erro está nas escolhas das pessoas. Ou essas pessoas passam a entregar o resultado que elas têm que entregar, ou a gente vai ter que procurar outras pessoas. Infelizmente, o nosso grupo, né, a sua tribo, né, eu gosto muito da palavra tribo, porque ela conecta muito a gente. Eu acho que ela une, né, quando fala assim, nós somos dessa tribo, né, ela une a gente. A sua empresa tem que ser sua família, tem que ser como sua família, né, unidas ali todos em prol de um propósito. Mas as pessoas precisam entregar os resultados. Então, você não pode carregar tudo sozinho. Então, alguém tem que fazer aquilo ali, a outra pessoa tem que fazer a outra. Se isso não está acontecendo, precisa levar isso para a direção. Precisa subir isso aí. Tem que conversar com o RH. Às vezes o RH está, poxa, quem são as pessoas que a gente está escolhendo, né? Quem são as pessoas que a gente está, que estão querendo, que estão pensando, quem são as pessoas que a gente está pensando em contratar, qual é o perfil delas, porque se eu não entregar um perfil, né, que seja resolutivo, que seja realmente um perfil que vá agregar valor para a empresa, a gente está perdendo tempo, gente. A gente está perdendo tempo. Então, as engrenagens da empresa ela precisa funcionar, cada um fazendo o seu papel, tá? Cada um olhando para dentro do seu espaço e realizando suas tarefas. Claro, todos nós estamos unidos, e um ajudando o outro, mas sabendo que estamos cada um entregando a sua parte, o resultado global vai ser que toda a empresa vai entregar também o seu resultado final. Então, não carregue isso para você.
Tá? Precisa sentar, precisa chamar o RH, vamos lá, tem uma coisa errada aqui, pô. As pessoas que estão entrando não estão conseguindo. E cuidado com as desculpites. Tá? Eu vejo mas é porque o mercado é assim, as pessoas são assado, essa geração X, Y, Z, H, W. Gente, não importa a geração. O importa é você tem gente boa aí fora. Né? Quem a gente está contratando? Quem são as pessoas que a gente está promovendo, que a gente está escolhendo para ser esse grupo que vai estar ali do meu lado, me ajudando a carregar esse piano. Né? Então, o perder para ganhar, muitas vezes assim, a gente tem que fazer concessões mesmo, mas essas concessões eu faço com responsabilidade. Eu sei que outras pessoas que eu vou delegar isso vão ter competência suficiente. Agora, se elas não têm, precisamos ter. Né? Então, aprenda a dizer não. Você não tem que fazer tudo. Danilo, mas se eu não olhar, não vai dar certo. Então, o problema não é você. O problema está no RH. O RH precisa rever suas práticas urgentemente. Porque eu falo porque eu ando por muitas empresas. Tem empresas que realmente têm pessoas que não deveriam estar lá. Mas eu também conheço empresas que, nossa, mas tem um timaço lá dentro. Não é um timaço que realmente extremamente competente, que entrega o resultado e faz a coisa acontecer. Então, estão no mesmo espaço, né, disputando o mesmo mercado. Então, cuidado, né, o nosso cérebro ele tende muito a querer nos dar uma desculpa, tá? Então, não aceite isso como desculpa. Diga não, mas encontre as pessoas que têm que fazer. Se elas não estão fazendo, aí o problema não é seu, o problema é da empresa. A gente precisa conversar com o RH, conversar com a diretoria, com a alta administração, para identificar isso aí e mudar, tá? Então, o não essencialista, ele vai pensar, eu posso fazer tudo, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, né? E ele vai ficar sempre, aí leva para casa, o típico não essencialista, leva trabalho para casa, faz coisa final de semana, né? Não consegue tirar férias, típico cara que o profissional que não é essencialista. E dentro da área de saúde eu conheço vários, né? E o que é o perfil que você tem que buscar? Não estou dizendo que você vai virar a chave segunda-feira, mas tem que começar a fazer esse exercício de buscar essa nova perspectiva, tá? O que eu posso ceder para ganhar em troca? Né? Então, ou seja, eu não vou fazer tudo, eu vou fazer o que é importante. O que eu posso ceder? Você vai fazer isso com responsabilidade. Agora, quando eu ceder, eu vou entregar isso para quem? Tá? Porque se for uma coisa que realmente vai agregar valor, às vezes não agrega valor para você, mas agrega para a empresa, então alguém tem que fazer. Tá? E em que eu quero investir tudo? Onde é que eu posso investir meu tempo? Onde é que eu posso investir meu recurso? E aí fazer suas escolhas. Então, essa primeira parte do livro, ele traz essa visão, né, da necessidade de você escolher bem, tomar cuidado com esse mar de tarefas essas tsunamis de tarefas que às vezes aparecem. Tem dias que são tranquilos, mas tem dias que são extremamente puxados, né, em termos de tarefa. Mas você tem que saber que você não precisa fazer tudo, você precisa saber filtrar e delegar as coisas para as pessoas que tem que ser feita, claro, e depois cobrar isso delas, né? Certo, pessoal? Então aqui foi um primeiro extrato dessa primeira parte. Eu já queria deixar uma tarefinha para vocês, já estamos chegando no final, né? Como eu falei, como eu prometi, né? Então, vamos ser essencialistas, né? Então, trazendo aqui o extrato do livro para vocês já absorverem. Volto a repetir, é legal, é importante que vocês façam a aquisição do livro, né? Nós já disponibilizei o link da Amazon lá no grupo para vocês comprarem. Quem quiser comprar o físico, compra o físico. Quem gostar do livro eletrônico, que é o meu caso, eu gosto mais de livro eletrônico, compro o livro eletrônico. Exercício para dever de casa. Quem me conhece sabe que eu gosto de passar a tarefinha. Então, tarefa de casa, desse material aqui depois eu posso ver com o pessoal da produção
para a gente disponibilizar para vocês. Então, exercício para fazer em casa. Primeiro, faça uma lista dos pontos essenciais do seu trabalho e sua vida. Primeiro passo, né? A Bíblia diz assim, que a verdade vos libertará, né? Então você tem que ir, a primeira coisa, você tem que buscar a verdade. Cadê? Vamos lá, vamos botar na mesa aqui, entender a verdade. Ó, o que é essencial realmente para você, tá? E talvez você precise até fazer um exercício mais profundo. Qual é a sua missão? Quem é você? Olha que pergunta difícil, né? Quem é você? Como é que você se definiria? Qual é a sua missão como ser humano, como profissional? Você está fazendo o que aqui nesse planeta Terra? Talvez seja a pergunta mais comum entre os seres humanos. O que eu estou fazendo aqui? Né? Qual é realmente a minha contribuição? E aí eu vou fazer um adendo aqui, uma contribuição, né? Porque foi o que deu certo para mim e o que dá certo para mim, acredito que vai dar certo para vocês também. No judaísmo, tem um versículo em Gênesis, que é onde o Deus chama Abraão, né? E ele fala uma frase em hebraico que chama assim, Lech Lechá. Lech Lechá. Lech Lechá significa vai para você, né? Então, não é que Deus chamou Abraão para ir para fora de onde ele estava, mas Deus chamou Abraão para ele ir para dentro dele mesmo, para ele olhar para dentro dele mesmo e buscar a essência, tá? E o que é essa essência? Depois eu posso bater um papo mais calmo, mais tranquilo para vocês, só para a gente não tomar muito tempo, mas a sua essência é aquilo que te dá maior prazer. Sabe aquela coisa que você faz e que você fica assim, cara, eu faço isso com tanta facilidade, com tanto amor, com tanto prazer. Isso é você. Então você vai se encontrar exatamente nesse ponto, onde você identificar aquilo que te dá. Eu, por exemplo, eu amo escrever. Eu descobri que minha grande essência é a escrita. É por isso que eu gosto de fazer qualidade. É porque eu tenho que escrever os procedimentos, né? Tenho que escrever os POPs, os PGs. Me dá um prazerzão fazer isso, né? E aí eu escrevo livros, estou escrevendo uma tese de doutorado. Pode ver. Aí eu comecei a pensar, rapaz, não é isso, olha. Tudo que eu faço ao meu redor está envolvido com a escrita. Eu adoro escrever. Adoro esse barulhinho do teclado. Me dá um prazer esse negócio de ouvir o teclado, né? Então aí eu fiquei, rapaz, então é isso. Então é isso que eu sou. Minha essência é essa, é de pegar uma ideia e colocar ela no papel. E pronto. Aí fiz disso então tudo que não está conectado com isso, eu jogo fora, né? Então eu gosto de tocar violão, gosto, mas não é isso que eu vou ficar fazendo toda hora, né? Não vai ser essa eu não vou dedicar horas e horas no violão. Eu vou dedicar horas e horas escrevendo, lendo, trabalhando com o que me dá prazer. Então, faça essa listinha. Agora, faça com esse olhar, tá? Do olhar quem é você? Quem sou eu? Eu sou aquilo que me dá maior prazer. Identifique as coisas que te dão muito prazer, que você tem amor assim incondicional. Tarefas, tá, gente? Claro que pessoas, óbvio que você ama seu pai, ama sua mãe, ama seu filho, sua filha. Não são as pessoas, tá? Porque isso aí a gente já sabe que a gente ama mesmo, tá? É nas tarefas. Olha para você, quais são as habilidades, as competências, as tarefas que você faz com tanta maestria, com tanto prazer, com tanto amor, que você... Sabe o Ronaldinho Gaúcho? Hoje perguntaram para o Ronaldinho Gaúcho, cara, como é que você faz essas coisas? Ele disse que eu não sei. A resposta de Ronaldinho Gaúcho foi, eu não sei. Eu pego a bola e vou jogando para cima, para baixo. Ele não sabe como é que ele faz aquilo. Ele simplesmente vai lá e faz. Mas por quê? Porque é a essência dele. Então a sua essência vai estar lá, naquilo que te dá muito prazer, tá? Então, primeiro, anote aí, faça uma lista dos pontos essenciais do seu trabalho, da sua vida, claro, conectado com você. Coloque pesos, né, e arrume numa ordem decrescente. O que é mais importante? Vá fazendo assim uma ordem decrescente, né? Tudo que é essencial, com certeza tem alguma coisa que é o essencial do essencial. Coloque essa lista e arrume ela em ordem decrescente. Tá? Em seguida, faça as escolhas com base guarde essa listinha, bote no seu celular,
coloque no seu tablet, sei lá, algum lugar que seja na sua agenda, bote em algum lugar que seja fácil, e ali você vai ficar o tempo inteiro olhando para essa lista. De quando você acordar de manhã cedo, se você quiser pregar ela em alguns lugares, bote ela em alguns lugares na sua casa ou no seu escritório que sejam fáceis de você ver. E essa lista tem que ser é o seu óculos, é a lente com a qual você vai fazer suas escolhas, tá, a partir de agora, tá? E identifique essas oportunidades com base nessa sua lista. O que realmente você vai fazer? Comece a dizer sim ao que você vai fazer e diga não ao que você não vai fazer. E se for importante, mas não é sua competência, delegue, busque outro trabalho, não assuma as coisas de outras pessoas. Faça o que você precisa fazer conectado com a sua essência. Certo, pessoal? Bom, perguntas e discussões, questões e discussões. Quem quiser falar, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Se alguém trouxe alguma pergunta aqui no chat. Por enquanto, não. Pessoal, dúvidas, perguntas com relação a esse nosso primeiro bate-papo aqui com relação ao Quali Club. Como vai ser uma iniciativa nova e tem eu e mais um grupo de pessoas que estamos aí buscando incentivar isso, né? E ter uma possibilidade. Fábio, pode falar. De nada, obrigado pela indicação. Adquirir. Boa noite a todos. E lembrando que no próximo domingo teremos a parte 2, tá? Só para lembrar. Mas diga aí, Fabão, pode falar. Na verdade, assim, é bem legal, né? Eu ainda vou fazer a aquisição do livro, mas realmente na vida da gente pessoal e profissional, a gente precisa ver o que é essencial. E o último fato que você colocou aí, até fazendo analogia com o Ronaldinho, pegando um gancho com o meu trabalho, uma vez também me fizeram a mesma pergunta, aí fez assim, como é que você escreve, como é que você pensa, né? Para deixar todos aí cientes, eu sou redator publicitário e copywriter. Então ele perguntou, como é que você escreve, como é que faz? Eu falei, não sei, eu pego referências e consigo construir aquilo na minha cabeça para escrever, mas cada um tem um processo diferente, né? Então, às vezes, pegando o gancho, às vezes você tem tanto conhecimento sobre a língua portuguesa, sobre pontuação, artigo, verbo, preposição, que talvez você não consiga conjugar aquilo de uma forma tão rápida para conectar, para sair o texto, porque você se preocupa tanto em seguir o português correto, que às vezes você deixa de extrair algo que seja essencial, que seja relevante para o seu trabalho, né? E eu tenho muito isso, eu extraio as informações, consigo jogar aquilo que para mim é essencial no texto, depois eu vou me preocupar lá na vírgula, na pontuação, no que seja, ou até utilizar, como a gente comentou, da inteligência artificial até para trazer algo ali que conecte mais, mas você a gente não deixar fugir aquilo que é da nossa essência, né? Daquilo que você é capaz de fazer. É isso. Joia, joia. É isso aí, Fabão. Ed também trouxe aqui, obrigada cadê? Gratidão por esse momento, parabéns, Danilo, já ansiosa para começar a leitura do livro. É isso aí, Ed. Já compra e já traz. É isso aí mesmo, Fabão. A gente, e eu gosto de dizer isso para todo mundo, né? A gente está muito afogado de tarefas. E pode ter certeza, a maioria delas não era para a gente estar fazendo. Era para a gente estar ou não fazendo agora, fazendo depois, ou delegando, né? E a gente precisa ter esse filtro. Senão a gente acaba chegando fatigado, não dá, chega em casa. Quando você chegar em casa, o mais importante que você tem que fazer é dar atenção ao seu filho, à sua esposa, né? Seu marido. É isso, né? A gente tem que saber. Por isso que é importante a agenda, gente. Façam a agenda diante de vocês, dividam, esse aqui é o momento que eu vou estar com minha família, não abra mão, né? A gente às vezes toma as decisões e depois, mas você sabe o que é, porque tem que entregar um relatório. Cara, o relatório talvez de repente o relatório pode esperar mais um pouquinho, né? Mas a sua família não, né? Aquele momento da igreja, não abra mão, né? Dos seus momentos de lazer, de espiritualidade. Nós temos que ser um equilíbrio, tá? A gente não pode ser uma coisa, a gente tem um equilíbrio, né? Equilíbrio espiritual, equilíbrio de vida, de profissional, de família. A gente tem que saber dividir o nosso momento nesses espaços também,
até para quem tem equilíbrio mental, né? Então, é muito bom essa fala sua, Fábio, que realmente traz um pouco do que a gente precisa fazer, né? Buscar a nossa essência, buscar fazer o ler-lerá, buscar dentro de nós o que realmente nós somos, para que a gente possa seguir em frente. Mais perguntas, gente? Dúvidas? Mais algum comentário? Acredito que não. Então, galera, primeiramente, parabéns por estarem aqui, né? Um domingão aqui, um tardezinho de domingo, a gente se conectando para a gente aprender um pouco mais sobre qualidade, sobre gestão. Vamos, como eu falei, vamos vir com muita coisa, tem muito material. São mais de 25 anos trabalhando com qualidade e gestão, então eu tenho certeza que eu vou ter muita coisa para entregar para vocês. Também conto com a contribuição também de vocês, porque as experiências de vocês também são importantes, como o Fábio aí trouxe, relatou a experiência dele, muito bacana, né? E a gente fazer nosso momento aqui de bate-papo, de interação, de alinhamento, de aprendizado, para que a gente possa entrar já na semana com o foco, com o que é essencial. Beleza, galera? Então fica aqui o convite. Domingo que bota aí na agenda, hein? Domingo que vem, parte 2 do livro. Se essa parte 1 já foi top, imagine a parte 2, tá? E chama a galera. Se você conhecer outras pessoas, já fala para outras pessoas. Traga mais um amigo, traga mais 2 amigos, certo? Não deixa isso ficar só entre a gente, não. Vamos espalhar como a chama da vela, espalhar o fogo da qualidade, da gestão profissional para os 4 cantos desse nosso país, porque o que a gente mais está precisando hoje é de pessoas assim, né? Então, divulguem bastante, chama a gente, chega amanhã, gente, rapaz, participei de uma live com o Danilo, foi massa, tal, já passa, pede para mim o Danilo, me dá o link do grupo, eu quero que ela participe também, a gente já divulga, e você já chama outras pessoas, e a gente já vai trazendo aqui para esse momento, e tudo isso que a gente quer agregar, que são informações importantes que vão, com certeza, transformar a vida das pessoas. Beleza, galera? Então, conto com vocês. Próximo domingo, estamos aqui às 17 horas para a gente fazer esse bate-papo, né, essa gotinha de conhecimento para a gente compartilhar e crescer. Beleza, pessoal? Beijo no coração, uma semana bem produtiva e bem essencial para vocês. Beleza? Tchau, galera. Até o próximo domingo. Um abração.